Deus e eterno Pai, Tu és o motivo de nós estar reunidos aqui nessa tarde para louvar o Teu nome e para alimentar as nossas almas, Pai. Pois sem Ti nada somos, sem Ti não temos, ó Deus, condição própria nenhuma, Pai. Sem Ti não há esperança, mas contigo, ó Deus, no barco, há segurança e há esperança, Pai. Toma o controle das nossas vidas. Tudo o que queremos é ser guiado e dirigido por Ti, Pai. Tudo o que queremos é ser, ó Deus, uma ferramenta em Tuas mãos. Receba os louvores nessa tarde, Pai, e abençoe cada um dos Teus filhos que nesse momento estão reunidos em torno da Tua palavra, Senhor. Lembramos do pastor Daniel, pastor Edival, que estão naquela viagem missionária ali, Pai. Cremos que o Senhor tem estado com ele, mas é nosso dever continuar segurando na corda, Pai, para que o Senhor continue com eles, abrindo o caminho, Senhor, dissipando o inimigo e fazendo com que eles cumpram a Tua vontade perfeita ali, Pai. Agora, abençoa a palavra que leremos e dá-nos, ó Deus, um bom momento em Tua presença. Nos rendemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Eu vou falar um assunto que eu tenho falado todo final de semana. Tem estado isso em meu coração. E a escritura é Isaías 55, versículo 6. E o título é A Razão ou a Lógica. Então, vamos ler. Isaías 55, versículo 6. Sempre quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, sempre estamos aprendendo, né? Diz assim o profeta: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí diz assim, que é o tema: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor, abençoa a palavra que temos lido e dá-nos um bom momento, que possamos todos aprender, lembrar daquilo que já sabemos. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Para que possamos firmar uma base nisso que eu desejo falar, eu quero ler, vocês podem só ouvir, 1 Coríntios 2, versículo 14, onde a Bíblia diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós vemos Deus mesmo dizendo que os seus caminhos não são os mesmos do homem. E aí onde lemos também em Coríntios, uma escritura bem conhecida,
aonde a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, ele não entende a vida que nós levamos. Eles, às vezes, eles olham e eles pensam que nós estamos perdendo a vida, né? Mas é muito pelo contrário, nós estamos ganhando a vida e eles estão perdendo. Mas não quero fugir desse tema sobre a razão ou a lógica. O homem, nós somos acostumados, né, com esse mundo matéria, com pessoas um pouco mais inteligentes, outros um pouco menos, com pessoas bem dotadas. No mundo religioso, com teólogos, pastores que sabem bem falar, que estudam as Escrituras, que estudam a teologia. O catolicismo, então, nem se fala, né? Estudam psicologia, acho que sociologia, e aí vai. Estudam um monte de coisas para então poder ser apto para conduzir, né, supostamente, conduzir o povo de Deus. E, infelizmente, não passa, como diz o profeta, de uma casa de associação, aonde nós vemos que eles, infelizmente, não passam nada de conhecimento espiritual para as pessoas. Embora visitamos alguém ali com o irmão Brademir, um bom homem, um pai de família, um bom católico, mas quando fala-se de segurança de vida eterna, ele admite que não tem. Porque tudo que ele aprendeu não traz aquilo que é o essencial, que é a segurança de vida eterna. Por quê? É o que diz a Bíblia, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Pode estudar, pode procurar ser esperto, pode procurar agir dentro da lógica, dentro da razão. Ele não vai conseguir agradar a Deus ou acertar o alvo. E uma coisa que eu não quero deixar de tocar nesse ponto, que é um grande aprendizado para nós, sempre que você vê alguém, vamos dizer assim, tomando uma decisão, vamos dizer assim, errada, muito errada nas Escrituras, que nós temos os exemplos, se você for olhar, você vai dizer, mas ele tinha razão. E como tinha? Tinha razão. Olhando pelo prisma natural, a melhor coisa é aquela decisão que eles tomaram. Mas se você for olhar pelo prisma espiritual, é que ele estava 1 milhão, vamos dizer assim, de quilômetros longe da vontade de Deus. E nós somos tentados no dia a dia a agir pela lógica ou pela razão, que é a mesma coisa, né? E tomar uma decisão. Mas nós devemos saber que, além da razão, além da lógica, existe um Deus que conhece tudo. Que Ele conhece, eu gosto de citar isso, sabe o dia, o minuto, a hora, conheceu a minha trajetória na vida, no meu período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora 51 anos, e se eu viver aos 60 anos, Ele também sabe o que eu vou passar ali, qual vai ser os meus dias, como vai ser, como eu vou me comportar, quais os momentos bons, momentos difíceis. Ele sabe. Por isso é aí aonde que eu gosto de confiar e descansar. E eu descanso em Deus quando eu lembro disso. Que Ele conhece tudo. E se Ele conhece tudo, as mãos mais seguras que eu posso depositar a minha vida, o meu futuro, é nas mãos dEle. Confiar nele. Senhor, pela lógica é isso, mas qual é a Tua vontade? E como eu tenho tomado como exemplo
quando Samuel já estava velho, olha, veja bem como eles tinham razão. Samuel já estava velho e a Bíblia diz que os seus filhos não andavam no caminho do Senhor. E vamos dizer assim, a lógica, né? Pelo ministério ali que era hereditário dos levitas, quem assumiria o lugar de Samuel eram os seus filhos. E a Bíblia diz que eles não andavam no caminho. Porém, Samuel, nós sabemos que desde desmamado ele esteve no templo e sempre foi um homem dedicado, um homem usado por Deus em prol do seu povo. Mas quando esses anciões analisaram a situação, vendo, quem sabe, Samuel já com seus 70 anos, os filhos irresponsáveis, inconversos, e que estavam na sucessão ministerial, eles reuniram e tiveram aquele plano que era, quer dizer, a melhor escolha a ser tomada. Vamos pedir para Samuel um rei, para que após a partida dele, nós não fiquemos à mercê dos seus filhos. E aí, será que eles consultaram a Deus? Não. Eles chegaram com um projeto pronto. Senhor, é isso que nós queremos. E Deus respeita o livre-arbítrio. Mas mesmo Deus respeitando o livre-arbítrio, como o irmão Brana diz, pregou a mensagem, a incredulidade não impede a Deus. Deu para eles um rei. Mas Deus, quando chegou o momento certo, Deus então colocou aquele a quem ele queria. Deu um rei, Saul, um homem que começou já desviando-se dos caminhos de Deus. Quando Deus chega para Samuel e diz, tenho lembrado o que os amalequitas, Amaleque fez contra o meu povo. A covardia, como covardemente eles atacaram Israel, cansado, vindo do Egito, eu lembrei. E eu já tenho dito que a memória de Amaleque será riscada da terra. Manda Saul ir lá e cumprir. Liquidar tudo que existe lá. Você vê, Saul, ele não tinha, uma coisa que me chama a atenção, Saul não tinha uma identidade própria, uma fé própria, uma postura, um posicionamento. Ele foi, Samuel mandou ir, ele foi. Mas quando ele chega lá, em vez de ele cumprir a palavra de Deus, ele ouviu a voz do povo. Ele era um político, né? Ele ia para o lado político. Poupou o melhor do gado, poupou o rei. E ainda quando Samuel chegou, ele disse, cumpri a palavra do Senhor. Cumpri. Ele não tinha um comprometimento com a palavra de Deus. Porque foi quem que escolheu ele? O povo. Diante do quê? Da vontade permissiva. Diante do quê? Da lógica, da razão. Mas Samuel disse, porque tu não cumpriu a palavra de Deus, ele também te tem rejeitado para que você não seja rei do seu povo. Então veja, voltando aqui, para nós trazer isso para o nosso dia a dia. Tinha razão deles pedir um rei ou não tinha? Claro que tinha. Mas eles deveriam considerar isso e perguntar a Deus, Senhor, Samuel já está velho. Quem o Senhor levantará para nos conduzir? O Senhor pode levantar, ou será que Deus é um Deus falido? Às vezes o problema que a gente mede a Deus pela nossa ótica, pelo nosso tamanho, pela nossa força, pela nossa capacidade. Mede a Deus de acordo com a nossa estrutura. Temos que fazer um arranjo.
Temos que ter alguém substituindo Samuel de imediato. Mas aquela não era a vontade de Deus. A lógica e a razão não estavam certa. Claro que Samuel entristeceu-se, ele conhecia a Deus, sabendo que Deus tinha sido até então o rei de Israel. E quando Deus precisava dirigir eles a uma batalha, conduzir eles, Deus usava quem estivesse a seu dispor. Deus usou Jefté, Deus usou Sansão, Deus usou Gideão e tantos outros juízes que Deus vinha levantando. Quando Eli conduziu a casa de Deus, correto. Porém, os seus filhos já não andavam no caminho de Deus. Lembram? Por Eli ser conivente com o erro dos filhos, é sangue, não vou corrigir, não vou tomar uma posição drástica com eles, mas eles faziam o que eles queriam, lembram? Deus disse: eu vou varrer a casa de Eli, a memória deles da terra. E colocou Samuel. Colocou Samuel para então, após Eli. Veja a história, o andamento da caminhada do plano de Deus. Eli andou no caminho, até então. Seus filhos desviaram. E ele foi conivente. Então todos foram, vamos supor, varridos. E Deus então começa com Samuel e continuou a liderança do povo. O que eles deveriam fazer? É olhar um pouquinho no retrovisor. Se Deus tinha sido com eles até então, Deus continuaria com eles. Mas precisava que eles crer, esperar, confiar em Deus. Mas eles se apressaram e pediram um rei. E Deus disse para Samuel: eles não fica triste, Samuel, porque eles não rejeitaram a você. Eles me rejeitaram a mim, para que eu não seja rei diante deles. Eles querem um rei, então dê um rei para eles. Eles escapam das unhas dos filhos de Samuel, digamos entre aspas, e caíram nas unhas de Saul. Um homem sem visão nenhuma, um homem como uma marionete manipulado pelo povo, um homem que se tornou, vamos dizer assim, insano, matando os sacerdotes de Deus. Um homem que se tornou louco, um endemoniado. Sim, Saul se tornou um endemoniado. Um homem que Deus já não falou mais com ele, e ele foi após feitiçaria. Veja o que a mente humana faz. Traz problemas. Traz problema para o seio da igreja. A decisão do pastor, ou a decisão errada, traz problema para o seio da igreja. Um homem que não tem visão espiritual, doutrinária, traz problema, sofrimento para o seio da igreja. Um pai que não tem visão, traz sofrimento para o seio da família. Mas graças a Deus, que Deus não deixa a coisa perdida, não. Ali estava Saul endemoniado, mas havia um Davi ali. Como Deus disse: eu já tenho escolhido o homem segundo o meu coração. Eu já tenho escolhido. E Davi chegava ali, tocava a sua harpa, trazia aquela atmosfera divina, e o demônio tinha que se retirar. Então, graças a Deus, que Deus, Ele é quem reina. Embora as decisões precipitadas, muitas vezes atrasa as bênçãos de Deus, mas não impede. Não impede. Mas o homem, somos forçados e tentados em agir pela natureza humana. Mas graças a Deus que nós não somos simplesmente homens e mulheres humanos. Como disse Paulo, nós temos a mente de Cristo.
Quando a pessoa tem a mente de Cristo, ele não deixa de ter a mente natural também, de ter a razão também, mas ele considera as duas coisas e busca em Deus qual é a vontade de Deus. Você veja que o próprio Samuel, quando Deus chegou para ele e disse: Samuel, eu tenho escolhido um da casa de Jessé para que seja o rei. Nós não podemos esquecer que nós estamos nesse período matéria e que nós somos humanos, temos olhos humanos, mas nós devemos ter também o que? A sensibilidade espiritual. Devemos ter o que? A natureza espiritual, e ela deve comandar. Samuel, quando chega diante da casa de Jessé, quando chega Eliabe, o primogênito, um rapaz formoso, forte, bonito, por certo sabia bem andar, sabia se expressar. Eu estava lendo. Samuel disse: por certo está diante do Senhor o seu ungido. E pega a botija e... Opa! Você viu a razão humana? Mas a sensibilidade espiritual disse: não, Samuel, não é este. Opa! Algo puxou. E Deus o corrigiu e disse: Samuel, o homem vê o exterior, você está vendo a aparência, o exterior, o jeito dele falar, vamos dizer assim, o jeito dele caminhar, a simpatia dele, mas eu estou olhando aqui dentro. Não é este. Venha o próximo, Samuel. Deus disse: não é este. Venha o próximo, não é este. Então, às vezes, a visão espiritual parece que vem, vamos dizer assim, contrário, parece que ela choca, parece que ela traz para o impossível, mas não traz. Parece que às vezes decepciona, mas no final não decepciona. Passou todos. Deus disse que não é nenhum, tem mais algum? Sim, tem mais um menino, mas está lá cuidando das ovelhas, então manda ele vir. Nós não vamos sentar até que ele não venha. E ali Deus, então, através do profeta, ungiu aquele a quem ele queria. A quem ele conhecia o coração, que por mais que falhou, que errou, mas o coração dele era um coração humilde, que voltava atrás, que se arrependia, que dizia: eu errei realmente. Não era um coração endurecido como o de Acabe, que foi até o final fazendo aquilo que era errado. Então, às vezes, a gente olha assim, você vê só uma coisa: a razão. Mas traga isso para dentro das Escrituras. Vamos ver o que a voz espiritual fala aqui dentro. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Eu preciso, vamos dizer assim, daquele aposento. Eu tenho que me aposentar, né, irmão Brademir? É só uma mentirinha. Mas eu preciso. Mas o homem espiritual diz: nada de mentira. Doa onde doer, mas nós vamos falar a verdade. Isso era bem pequeno quando meu pai falou, diante de uma suposta audiência que nós tínhamos. Não sei por que cargas d'água eu estava rolado como testemunho, eu era uma criança. Nem precisou a gente ser ouvido. Mas quando vieram para tentar dar um jeitinho, o velhinho falou: doa onde doer, mas nós vamos falar a verdade. E advogado é assim mesmo, gente. Ele sempre, meia hora, uma hora antes da audiência, tem aquela conversinha: vamos pactuar aqui o que nós vamos falar. Mentira, não. Eu ia em muitas audiências da companhia de seguro, quando eu trabalhava. Eu ia. Uma vez eu fui falar sobre o sistema que nós usávamos lá, para uma audiência contra a seguradora e contra uma oficina lá. Aí o advogado disse: olha, você vai lá e diz que você é responsável pelo sistema da companhia. Eu não sou responsável pelo sistema da companhia, eu trabalho com o sistema. Ora, eu menti? É melhor falar agora e ficar em saia justa na frente do juiz, né? Entende? Então, o homem espiritual, ele
tem a mente de Cristo, embora nós somos, vocês estão entendendo? Não deixamos de ser humano. Eu preciso daquele trabalho, eu preciso daquilo, eu preciso agir assim, eu preciso agir dessa forma, eu preciso agir assim com a esposa, com o esposo, com os filhos e assim por diante. Mas essa é a mente de Deus? Ou essa é a tua mente? Então o que nós devemos fazer? Senhor, me dirija. Senhor, me guie. Senhor, me dê o entendimento. Senhor, fecha as portas que deva ser fechado e abra aquelas que têm que ser abertas. Senhor, me dê o dom do discernimento. Me faça uma pessoa sensível. Que eu tenha, vamos dizer assim, esse desconfiômetro espiritual. Para que eu possa entender que isso não te agrada. Mas a razão, às vezes, fala mais alto. Tem razão. Às vezes dizer um monte, né? Mas vai dizer? Ou vai ser um cordeiro? Ou vai deixar a mente de Cristo agir? Mas para deixar a mente de Cristo, nós temos que buscar, pedir, me dirija, me guie, não me deixe errar. Você veja, como nós sabemos bem, né? Vamos indo nos tópicos que todos conhecem. Como a razão, a lógica, às vezes bota a perder. Mas que possamos dizer, Senhor, eu quero a Tua vontade para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para o meu futuro, seja lá o que for. E volto a dizer aquilo que esses dias eu li o irmão Brana dizendo, que falei ali em Barra Funda, que o irmão Brana diz que, eu não lembro a porcentagem, mas a maioria das pessoas que vêm a Cristo, digamos 80%, isso na época dele foi constatado estatisticamente, feita uma pesquisa, são pessoas que vêm jovem, criança, ou um homem jovem, ou uma mulher jovem. E você veja se isso não é verdade. Então, a coisa mais acertada para quem está começando a vida é buscar em Deus essa direção, essa liderança, ser liderado por Ele. Não pela lógica, mas assim, Senhor, qual o trabalho, qual o curso que vai ser bom para mim ganhar a vida, para mim ter uma boa condição para minha família e para mim não te esquecer. Porque muitas pessoas, quando estão vivendo uma vida, vamos dizer assim, razoável, estão dando conta. Estão vivendo o Evangelho, mas às vezes quando chega lá em cima esquece de Deus. Então, se é para mim esquecer de Deus quando estiver lá em cima, então que eu nunca suba. Me dirija, me guia. Eu penso em fazer um exemplo. Enfermagem. Senhor, o Senhor conhece minha trajetória como enfermeiro lá dentro. Eu vou ser um cristão lá dentro? Então, me abençoe. Mas se aquilo vai me tirar dos teus caminhos, não me deixe. Porque conforme o nível que você vai subindo, as pressões e as lutas e as tentações e as ofertas vão aumentando. E aumenta. Aumenta mesmo. Então, buscar isso. Ou, é para ser um advogado, Senhor? Vou conseguir ser um verdadeiro cristão como advogado, que eu acho bem complicado essa faculdade? Se sim, que Deus abra as portas. Senhor, quem que no amanhã eu quero casar, coloque a pessoa certa no meu caminho, que vai me ajudar, que vai ser uma cristã, que vai ajudar a criar os meus filhos no teu caminho. Ou o desejo que a pessoa tem Senhor, a minha razão, a minha lógica, o meu pensamento é isso.
Mas isso vai ser bom para mim daqui 10 anos, daqui 15 anos, caso tua vinda tardar? Entende? Por isso a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega você como um todo a Deus. Senhor, conduza-me, coloca na tua vontade perfeita. Não deixe eu agir pelo que eu penso, pelo que eu acho. Os irmãos estão entendendo? Como isso é sério? Porque nós não deixamos de ser, não somos melhor, nem pior aos irmãos do passado. E ficou um monte de, vamos dizer assim, de exemplo para nós. Próprio profeta Isaías, onde lemos, vivia uma vida confortável, tranquilo, no reinado do rei Uzias. Tinha Uzias como um grande homem, e era um grande homem, mas às vezes o sucesso bota muita gente a perder. A pensar que é melhor, a pensar que ele pode fazer o que quer e Deus vai passar a mão. Deus não vai passar a mão, não. Deus não faz acepção de pessoas. Se, vamos dizer assim, prostituição é errado por Joãozinho lá da rua, é errado seja lá para quem for. Se prostituição era errado para o soldado, era errado para Davi também, horas. Mas eu ouvi de alguém que disse, de um grande homem, que foi, por um tempo, dessa mensagem, se eu for para o inferno, pelo menos eu mandei bastante gente lá para cima. Que grande coisa! Que adianta? Nem vai poder ver quem ele mandou lá para cima. Já está assumindo. Não é verdade? Já está assumindo. Então o pecado segue sendo pecado. E às vezes, como eu disse, voltando aqui, a prosperidade, a posição, a pessoa pensa. E foi o que aconteceu com Uzias. Ele era rei, ele era abençoado, ele mandava em todos e todo o seu reino, mandava e desmandava, mas na casa de Deus ele não mandava. Em Deus ele não mandava, na palavra de Deus ele não mandava. Agora, porque ele mandava em todo o seu reino, será que ele mandava na casa de Deus? Não, Deus ainda era o Senhor da sua casa. Mas eu sou o rei Uzias. Tenho sido abençoado, tenho um jovem profeta que mora lá comigo, Isaías. Por que tem que ser só o sacerdote para oferecer incenso? Eu não sou, porventura, o rei dele? Eles não comem, porventura, na minha mesa? E lá vai o rei Uzias, no final do seu ministério, oferecer incenso. Eu já ouvi o pastor Febrão dizer muitas coisas. Às vezes, crente velho dá mais problema. A fruta madura é que cai do pé. Quando deixa a autossuficiência, Mas o que era para ser uma bênção, às vezes, se não tem sabedoria, se torna uma maldição. Não é verdade? O rei Uzias, que era para continuar sendo uma bênção até o final da vida, no final, deixou um risco feio. Foi lá oferecer incenso no lugar do sacerdote. Não, eu posso. E por certo, Isaías ficou olhando, pensando, mas eu acho que o rei dessa vez se passou. Acho que não está muito certo. Mas se ele diz que sim, e a Bíblia diz que 80 sacerdotes tentaram impedir a loucura do rei. Disseram, rei, vamos dizer assim, tudo bem que tu tem sido abençoado, uma bênção na mão de Deus, mas não é teu lugar. Isso não compete a você. Por isso que sempre repito o que o pastor Febroni diz, briga de índio branco não se mete. Questão ministerial é questão ministerial, nem a esposa deve ficar metendo a colher, não. Se Deus escolheu aquela pessoa para ser o ministro, na questão ministerial é ele. Na questão natural, tudo bem.
Mas Uzias não entendeu muito isso. Mesmo com 80 sacerdotes dizendo, não faça isso, não compete a você, é loucura. Quem é vocês para dizer que eu não posso? Tec. Uma lepra na testa. Por certo, ele olhou pela razão, eu sou o rei. Deus me abençoou por meus, vamos dizer, 40, 50 anos de ministério, eu que fiz esse templo, eu que alimento esse sacerdote, eu que administro tudo isso. E a Bíblia diz que ele mesmo se apressou em sair da casa de Deus, quando ele viu que a lepra entrou. Morreu como leproso. Isso foi foi uma lição para Isaías. Aquilo, por certo, foi um choque de realidade. Para que ele então pudesse entrar na presença de Deus e ter a real mudança que precisava. Quando ele viu os anjos, os querubins ali, com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e clamavam, santo, santo é o Senhor Deus do exército. Se a esses querubins que nunca viram que era pecado, se achegavam diante de Deus, com essa tamanha humildade e reverência, ele pensou, quem sou eu? Quem era Uzias? Para pensar que era alguma coisa e querer bater de frente com a palavra de Deus. Quem sou eu? Quem foi o meu rei? E uma coisa que às vezes me chama a atenção, eu penso que é uma loucura do tamanho do Brasil, é a pessoa passar por uma certa luta e dificuldade e de querer questionar Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Para! Nós não somos nada. Eu só estou dependendo da graça dEle. Eu só estou esperando que Ele venha em meu socorro nessa hora difícil que eu não estou entendendo, mas eu questionar o meu Criador, que criou os céus e a terra, que criou o universo, que me criou, que morreu por mim, eu questionar Ele? Loucura, gente. Por que Deus fez isso? Eu não vou mais na igreja. Quem vai perder? Deus vai perder? Eu não vou mais na igreja. É uma tremenda loucura, né? Aí nem lógica tem. Mas aí Isaías, vendo aquilo, ele caiu na realidade e disse, ai de mim que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então veja que o meio de convívio dele não estava muito bonito como Uzias pensou. Mas um anjo, a Bíblia diz que voou com a tenaz, pegou uma brasa do altar e tocou os seus lábios. E disse, eis que agora é purificado a tua impureza. E ele ouviu uma voz que disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse, agora eu vou. Agora eu vou e não vou fazer feio. Eis-me aqui, envia-me a mim. E que profeta, né? Que profeta que profetizou do Messias, que profetizou de Satanás, que profetizou de João Batista, que profeta! Que não caminhou pela lógica, mas caminhou pela liderança de Deus, pelo Espírito de Deus. Então a lógica, nem sempre, ou na maioria das vezes, está certa. Porque caso mais claro de Josafá, né? Rei de Judá, né? E Acabe, rei de Israel, ou vice-versa, agora me falha. Josafá com 10 tribos, Acabe com 2 tribos. Irmãos, vou lá visitar Acabe. Já acendeu a luz amarela de cuidado. Amarela para vermelha já. Vou lá visitar o irmão Acabe. Irmão Acabe, comprometido, idólatra, assassino, conivente com os pecados de Jezabel,
Você vai lá visitar Acabe sobre maldição. Você vai visitar Acabe, te agarra. E quando chegou lá, o laço estava pronto, né? Por certo, depois de uma boa recepção, depois de muitos elogios ser dirigido ao nobre Josafá, irmão Josafá estava pensando, Ramote de Gileade é nossa, e os sírios estão em cima lá. Conto contigo? Vamos lá? Vamos. Ai, já disse que ia. Já tomou uma decisão precipitada, já tomou uma decisão pela lógica, pela razão. Sim, Deus disse que a terra é nossa, então se os sírios estão em cima do que é nosso, então lógico que nós devemos ir lá e tomar. Vamos embora. Mas lembra que Paulo disse, nós temos a mente de Cristo? Depois da razão e da lógica, Josafá deu aquela, encolhida, aquele frio na espinha que subiu e pensou, o que eu estou fazendo aqui? Com quem que eu estou me comprometendo? Esse homem está sob a maldição do profeta Elias. Esse homem foi conivente na morte de Nabote. Esse homem tomou a vinha de Nabote. O que eu vim fazer aqui? Esse homem permitiu Jezabel, sua mulher, introduzir todo tipo de idolatria e deixou que ela matasse os profetas do Senhor. Se ele tivesse olhado pela ótica espiritual, ele nem ia lá. Ele ia querer manter uma distância bem longe de Acabe. Não quero estar no coro dele. Vamos consultar o Senhor primeiro, então. Sim, tenho quase 400 homens aí que são ungidos. Tem uma unção como nenhum outro. Chama. E aí veio. E aí você pensa que eles falaram porque eles eram... Uma vez eu fiz uma pergunta dessa, acho que foi... Não lembro qual igreja. Vocês pensam que aqueles profetas, eles agiram por convicção ou por conveniência? É uma pegadinha. 400 e poucos, quase 400. Eles agiram por convicção ou por conveniência. Convicção, vamos dizer assim, é sabendo o que está falando e por uma unção. Conveniência é porque eles precisavam do rei e eram alimentados do rei. Fazer essa pergunta para o irmão Gildair. O que você acha, irmão Gildair? Eles agiram por convicção ou por conveniência? Esses quase 400 profetas. Pode dizer. O que você acha, irmão Marcos? Convicção? Convicção sim. Claro, convicção. Porque eles estavam sobre uma unção do Espírito, mas não do Espírito de Deus. Ele recebeu aquela profecia. Cada um que vinha ali, desde o primeiro até o último, dizia a mesma coisa. Pode conferir, ponto e vírgula. Escreve aí o que o Joãozinho disse. Tá, agora tira o Joãozinho, traz o outro que não ouviu a profecia, o Pedro, vamos ver. Anota, ponto e vírgula. Sobe, ó rei, que Deus te dará o ciro em tuas mãos. Opa! Mas pelo espírito de mentira, pelo espírito de engano. E assim está o mundo religioso hoje, indo à perdição, muitos deles, por causa que tem nos seus púlpitos homens, líderes, que estão ungidos, mas não com o Espírito de Deus, com o Espírito de qualquer outra coisa, de qualquer tipo de demônio, mas não o Espírito de Deus. Por isso, é uso e costume, por isso que o que a Bíblia diz para eles não tem nada a ver. Sobe. Acabe feliz, né? Traga mais um vinho para nós comemorar lá. Quando termina de entrar o último, Acabe que tinha a mente de Cristo, Josafá que tinha a mente de Cristo,
ficou meio sem jeito, se ajeitou na cadeira e disse: não tem mais um. Porque ele sentiu, isso não bateu com o meu espírito. Glória a Deus. Não bateu. Quando você é guiado pelo Espírito Santo e você tenta fazer algo que é contrário à palavra de Deus, você sente, isso não bateu, isso não está de acordo aqui. Não fiquei bem, não senti bem, eu acho que eu estou errado. Não adianta tentar, entende, se enganar a si mesmo, você não vai conseguir. Se você tem a mente de Cristo. Tem mais um lá, mas não gosto dele. Nunca fala bem de mim. Como que vai gostar? Como que vai falar bem, como eu disse, ali em Barra Funda? Estava atolado até o pescoço no pecado e queria que a palavra falasse bem dele. A palavra fala, te arrependo, tu vai para o inferno. Raça de víboras, filho do inferno. É isso. Mas agora quando você tem a mente de Cristo, então a palavra vem e ela casa com a tua mente e você diz, amém. Você diz, glória a Deus, é isso mesmo, é para lá que eu estou indo. É isso que eu quero, mais do Espírito Santo, vida mais vivida, preciso melhorar, mas aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, porque você tem a mente de Cristo. Aquela conexão ali, senão não vê a hora de terminar o culto para ir embora. Não fale assim, o rei, manda trazer. Quando chega Micaías, certo, ele pensou, me botaram enrascada de novo. Vai sobrar cadeia. Porque eu vou lá profetizar para Acabe. Já sei que Elias passou poucas e boas nas unhas deles. A ponto de não querer mais viver, pedindo a morte. A ponto de fugir e ir para debaixo do pé de zimbro. Agora vou eu lá, mas Senhor, vamos lá então. E eu imagino, sabe? Eu imagino que quando Micaías chegou assim, ele chegou de longe com aquele olhar sarcástico e disse, Josafá, sobe, pode subir, vai, Deus vai contigo, vai. Sarcástico, né? Porque senão Acabe não diria, até quantas vezes te conjurei que fale para mim, senão a palavra do Senhor. Santarrão, tu quer a palavra do Senhor, é? Então você vai ver. Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e cada um volte para a sua casa. Aquilo custou seus dentes, né? O profeta Zedequias, que ele estava ungido, sim, convicto, deu-lhe um soco nele e disse, de onde saiu o Espírito de Deus de mim para ir em você? Eu sei o que falei, convicto, eu sei o que os meus súditos falaram, convicto, agora você vem aqui, dá uma destraga prazer, rapaz. De onde saiu, você vai saber, como se estivesse se escondendo de cova em cova. Ele poderia ter dito a Acabe, você esqueceu o que Elias te disse? Você acha que Deus esqueceu? Que aonde os cães lamberam o sangue de Nabote também vai lamber o teu? Trate ele, disse Acabe, põe no cárcere e trate ele com pão de dores. Quando eu voltar em paz, vou tratar com ele. Se você voltar em paz, Deus não tratou comigo. Por quê? Ele conhecia a mente de Deus. E a Bíblia diz que Deus foi bondoso e misericordioso com Acabe. Com Josafá. E poupou ele de morrer naquela batalha. Você vê, irmãos, nós não somos perfeitos. Mas se você tem a mente de Cristo, Deus vai te conduzir até o final. Mesmo ele não deveria estar ali. Mas estava, mas ele fazia parte do plano de Deus, do povo de Deus, e falhou, mas Deus então foi ali e o endossou. Deus foi ali mesmo assim, estendeu sua mão de misericórdia. Agora você prometeu que vai, né? Mas eu vou contigo, vou te livrar dessa. Por isso, irmãos,
Que Deus nos ajude nessa caminhada. Somos humanos, todos nós. E às vezes o inimigo se prevalece da nossa fraqueza. Mas é onde nós temos que ter a graça de olhar para a palavra de Deus e confiar. E dizer: Senhor, entre na minha vida, não me deixe agir pela minha razão, não me deixe agir pelo que eu acho, não me deixe agir pelas minhas concupiscências, pelos meus desejos, mas que o Senhor entre em mim, me conduza e me encha com teu Espírito Santo e faça de mim um verdadeiro cristão, conduza-me até o dia que eu entrar na glória eterna. E é isso que eu penso. Ele conhece tudo que vamos passar, se ainda estivermos aqui em 2024 e assim por diante. Que Deus nos guarde, que Deus nos guie, e que cada dia mais nós possa estar comprometido com a sua palavra, assim como Deus teve homens lá no passado, que tiveram a mente de Cristo e andaram não a favor da lógica, não pela razão, como Noé e tantos outros, que possamos andar na lógica, mas na lógica de Cristo, com a visão de Cristo, como disse Paulo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Tua palavra diz que o Senhor aprove a salvar pela loucura da pregação. Os anjos desejaram isso, Pai, mas o Senhor permitiu a nós, homens, mortais, frágeis. Por isso te agradecemos por esse privilégio de fazer parte do teu povo, Senhor, e saber que estamos caminhando rumo àquela terra perfeita, onde não entrará mais morte, onde não entrará mais, ó Deus, canseira, preocupação, aonde não correremos o risco de errar. Encha-nos com teu Espírito Santo, Pai. Que cada um que aqui está seja uma luz por onde for, e através dessa luz possa tirar pessoas da escuridão e atrair, ó Deus, pessoas para o reino do Senhor. Guia o trabalho dos nossos irmãos, de cada um de nós, nessa semana que inicia, nesse mês, e que possamos, ó Deus, ser completamente guiado, dirigido por Ti. Encha-nos cada dia mais do Teu Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor, alimentar nenhum pensamento errado, nada que não venha a ser de acordo com a Tua palavra, Pai. E que possamos, dia após dia, ser revestido pelo Teu poder. Porque se existe um povo, ó Deus, que serve ao Senhor, nós desejamos cada dia ser mais comprometido contigo e com esse povo, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, e que cada um, ó Deus, seja coberto com a mão do Senhor. Abençoa o trabalho de cada um dos nossos irmãos, e repreendemos todo o laço do inimigo, e declaramos cada um dos teus filhos abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.